nós terminamos nossa última mensagem na série da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos encerrar essa série que começamos alguns dias atrás, alguns domingos atrás, e terminamos no dia de hoje, terminamos na noite de hoje. A carta de Tessalonicenses nos desafiou a olhar para a vida prática, para o dia a dia, para a forma como a gente deve andar e como precisamos nos portar e nos comportar até que o Senhor venha. A gente passou por essa carta e a gente percebeu, eu tenho certeza que você deve ter percebido, a atualidade dessa carta. Você deve ter percebido como essa carta é verdadeira, como ela é aplicável, como ela é para a gente nos dias de hoje. Paulo vai falar, está escrevendo para uma igreja que tinha sido recém-fundada, uma igreja de pelo menos um ano de vida só. Ele manda Timóteo para lá. Timóteo vai porque Paulo teve que fugir, teve que ir embora de Tessalônica, ele foi expulso de lá. E essa igreja começa a desenvolver. E apesar de ser uma igreja nova, recém-plantada, era uma igreja frutífera. Paulo vai dizer e vai escrever que o testemunho daqueles irmãos de Tessalônica estava sendo propagado, promulgado, estava sendo falado por toda aquela região. O testemunho deles estava impactando outras vidas. Então, apesar de ser uma igreja nova, era uma igreja atuante. Era uma igreja também que Paulo vai mostrar para a gente que também tinha problemas. Era uma igreja que tinha dificuldade no meio delas. Paulo usa essa carta para mostrar que o Senhor voltaria. Ele vai falar sobre o ensino da parousia, ou do retorno de Cristo, mas que até Cristo retornar, havia necessidade de que aquele povo vivesse da maneira correta, porque eles estavam achando que Jesus ia voltar e eles poderiam então vender suas coisas e viver de qualquer maneira. Alguns deles ainda viviam com alguns costumes vindo do paganismo. E Paulo precisa então escrever para eles e dizer: olha, o Senhor vai voltar, mas até que o Senhor volte, até que o Senhor venha, a parúzia é certa, o retorno de Jesus é certo, até que Ele venha, nós como igreja de Jesus precisamos viver de modo digno com o Evangelho que nos foi pregado. E esse tema é um tema recorrente nos escritos de Paulo. Em outras cartas, em várias outras cartas, nós vamos ver Paulo dizendo: vivam dignamente do chamado que vocês tiveram. E aqui ele está encerrando a sua carta. Quando a gente olha uma carta do primeiro século, isso aí quem veio quem estava nas primeiras mensagens, vai lembrar que eu dei a estrutura de uma carta do primeiro século. Então, uma carta do primeiro século, normalmente ela tem, logo no seu início, ali a identificação de quem está enviando, do remetente, e para quem ele está enviando, destinatário. Depois disso, nós temos, normalmente, uma oração, uma saudação e uma oração. Depois nós vamos ver que, então, a carta vinha com o corpo da mensagem, o que queria ser dito. E ela então caminhava para o final dela com uma saudação final e um encerramento formal. Então o que nós vamos ver hoje aqui está nessa parte final da carta de Tessalonicenses, na primeira carta, lá no capítulo 5, nós vamos ver Paulo encerrando o corpo da carta, o assunto que ele veio tratar. Então até o capítulo 3 ele introduz, capítulo 2 e 3 ele está introduzindo a carta, está falando que ele mandou Timóteo, está falando de que os Tessalonicenses abraçaram o Evangelho como um todo. Capítulo 4 e capítulo 5 ele trata mais a fundo, ele vai cirurgicamente no problema daquela igreja. E aqui ele está encerrando o corpo da carta. Nós vamos ver que essa sessão ela começa no capítulo 5, no versículo 12. Com conselhos práticos. Nós falamos de 3 semana passada: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. Na verdade são 7 conselhos. Nós não teríamos tempo de tratar todos os 7 e também creio que online não seria a melhor forma de fazer. Por isso então eu falei dos 3 primeiros. Depois ele fala de
Ele fala sobre a vida da igreja, do 12 ao 14, de como viver com seus líderes, como viver com seus irmãos, como viver com o Senhor, como lidar com o ensino. Ele fala: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias ou o ensino, julgai as coisas, retei o que é bom e deixe toda forma de mal. Então ele está encerrando o seu assunto. E ele encerra então com uma oração. E nós vamos pensar um pouquinho na noite de hoje sobre esses dois elementos dessa oração que Paulo vai fazer. Se você está com sua Bíblia aberta, seu aplicativo aberto, nós vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vou ler mais uma vez. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Senhor, nós te louvamos e pedimos ao Senhor que nos dê graça, misericórdia nessa noite. Que o Senhor leve cativo o nosso pensamento a Ti, Deus, ajuda-nos a evitar as distrações e que o Teu Espírito fale ao nosso coração, ministre ao nosso coração e nos leve a absorver aquilo que o Senhor tem para nós e sermos transformados pela Sua palavra. Nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. A melhor forma de você encerrar um assunto, com certeza, é com uma oração. Essa é a melhor maneira da gente encerrar uma carta. Você não teria outra maneira melhor de Paulo encerrar essa carta do que com uma oração. Quando você olha para a 1 Tessalonicenses, nós vamos ver que ela inicia com uma oração. O primeiro capítulo basicamente é uma ação de graças. Paulo vai agradecer ao Senhor, logo depois do versículo 2, a partir do versículo 3, ele começa a agradecer ao Senhor pelo que Deus havia feito, estava fazendo na vida daquela igreja, no meio daqueles irmãos. Ele começa a louvar o Senhor pela forma como eles receberam o Evangelho, como eles foram caminhando e como eles foram transformados por esse Evangelho. Então é interessante que a gente olha para o final da carta da mesma maneira. Paulo termina essa carta com uma oração, com um louvor a Deus. O que começa com um louvor ao Senhor, dou graças a meu Deus sempre que lembro de vocês, termina com uma súplica. Paulo termina essa carta pedindo que Deus atue, opere no coração daquela igreja. Paulo, ele está entendendo que ele fez todo o papel do ensino, ele está entendendo que ele tocou nos assuntos que ele precisava tocar, ele está entendendo que o Evangelho foi compartilhado, e agora ele está pedindo que essa mensagem, para que Deus conserve essa mensagem, que essa mensagem seja internalizada por esses irmãos. Uma das coisas interessantes que Paulo vai usar aqui a imagem, ele vai dizer que o mesmo Deus da paz, ele entende essa ideia de que em Cristo, na nossa união mística com Cristo, aquilo que nos trouxe, aquilo que nos une, que nos atacha a Cristo, isso é a única forma e a única maneira de experimentarmos e vivenciarmos paz. A diferença, irmãos, entre nós e aqueles que não conhecem ao Senhor, quando passam por crises como essa, é que nós estamos ligados ao Deus da paz. Em vários outros lugares, Paulo vai dizer sobre isso: o Deus da paz vai executar isso, e o Deus da paz fará dessa maneira. Uma das coisas que essa crise fez foi expor o nosso coração e as nossas certezas. Expor o Evangelho e aquilo que a gente tem visto, vivido e ouvido por tanto tempo. A gente tem visto e a gente tem sido colocado diante de situações que nós agora precisamos lembrar a nossa alma daquilo que a gente crê. A gente precisa acionar o nosso botão de fé.
E o Deus da paz vai nos ajudar a atravessar e a passar por tudo isso. E ele vai dizer o seguinte, que o Deus da paz nos santifique em tudo. Essa é a súplica de Paulo. Esse versículo também pode ser considerado como um dos versículos chaves desse livro. A mensagem de Tessalonicenses é essa mensagem: vivendo em santidade, vivendo de modo digno, até que ele venha. A santificação, a necessidade ou a vida de santificação é o que está em foco em Tessalonicenses. Nós vamos ver que Paulo trata esse assunto com muito zelo e com muita profundidade. Nós começamos a ver que a conversão, e a gente viu nessa carta, que a conversão é apenas o início da caminhada. Quando a gente olha para a oração inicial de Paulo em 1 Tessalonicenses, se você está com a sua Bíblia aí, no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele vai dizer assim, que eles deixaram os ídolos e converteram a Deus para servir ao Senhor. Tudo isso foi o início da caminhada. Foi ali que eles começaram, saíram do paganismo, deixaram os deuses estranhos, deixaram alguns o judaísmo e começaram então agora a aprender sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Da mesma forma comigo e com você, foi um processo. A salvação ou a conversão é o início da caminhada da nossa vida cristã. Eu ouvi algumas pessoas falando, eu já ouvi alguns pregadores dizendo: por que Deus não nos salvou e nos levou de uma vez por todas? Por que no dia que a gente recebeu Jesus, no dia que o Espírito Santo de Deus iluminou o seu coração, iluminou o teu entendimento, você confessou com a sua boca que Cristo Jesus é o Senhor, você confessou porque você creu no seu coração, a partir desse momento você sabe que é Cristo e mais nada, é só Cristo. Por que o Senhor não te levou? Porque a conversão ela é um processo, ela é parte desse processo. Assim que a conversão acontece, nós começamos o processo feito pelo Espírito Santo de Deus de santificação, de conformação do Evangelho. Nós vamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. E quando a gente olha para a carta dos Tessalonicenses, nós vamos ver isso. Nós vamos ver, por exemplo, que Paulo fala no capítulo 1, versículo 5, que eles receberam a mensagem do Evangelho pelo Espírito Santo. Eu e você recebemos o Evangelho pelo Espírito Santo. O Evangelho só fez sentido em nós e na nossa vida porque o Espírito Santo de Deus iluminou os olhos do nosso entendimento. É assim que o Paulo fala. Essa mensagem do Espírito Santo nos transformou. Essa mensagem do Espírito Santo nos fez perceber que éramos pecadores, que éramos os menores, que precisávamos dele, que sem ele não tinha sentido. Nós vimos a nossa pequenez. Nós choramos a nossa pequenez, nós choramos a nossa miséria. E aí o Senhor começou a fazer algo em nós. Nós vamos ver que lá em Tessalonicenses, Paulo vai dizer que eles não apenas receberam a mensagem do Evangelho, mas eles abraçaram o Evangelho de forma integral. Eles passaram a sofrer pelo Evangelho. Eles passaram a ser perseguidos pelo Evangelho. Eles passaram agora a sentir o que a igreja de Jerusalém sentia. Os seus amigos, os seus amados agora começam a persegui-los. Eles não abraçaram só a parte boa da salvação. Não dá para abraçar só o ir para o céu, meu irmão. Ou você abraça o Evangelho inteiro, ou você não entendeu o Evangelho. Então, Paulo vai dizer que eles abraçaram todas as implicações do Evangelho. Eles abraçaram a ideia do caráter comunitário do Evangelho. Eles entenderam que o Evangelho ele tem força, ele tem sentido quando vivido comunitariamente. No capítulo 3, por exemplo, versículo 6, Paulo vai dizer isso para a gente. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boa notícia da vossa fé e do vosso amor, e que sempre guarda as lembranças de nós, desejando-nos ver-vos, aliás, como nós também desejamos ver vocês. Paulo recebe a notícia que eles estão bem, que eles estão reunidos, que eles continuam crescendo, que eles têm uma fé operante, que eles têm um amor ativo, abnegado, e que eles têm uma esperança profunda. Eles são uma comunidade arraigada no Evangelho. Eles começam a ver essa transformação do que é aparente. A conversão é esse momento onde tudo que é aparente começa a ser transformado.
Mas o capítulo 4 e o capítulo 5 mostram para a gente que existem coisas mais profundas do nosso coração que também precisam ser tocadas. Apesar de ser uma igreja firme na fé, abnegada no amor, com uma esperança profunda, era uma igreja que algumas daquelas pessoas tinham problemas morais que precisavam ser tratados. Tinham problemas de negociar com as pessoas. Era uma boa pessoa, era uma pessoa legal, mas quando envolvia dinheiro, quando envolvia negócio, eles defraudavam os seus irmãos. Eles faziam coisas de forma que não era condigno com o viver cristão. Alguns deles tinham ainda práticas sexuais que não condiziam com o viver cristão. Alguns deles tinham preocupações exageradas sobre o futuro, sobre como seriam as coisas. E a gente vê que Paulo começa a tocar em assuntos delicados. E esse processo de tocar nesses assuntos delicados é o processo da santificação. É um processo de conformar-se com a igreja, com a imagem de Jesus sendo formada em nós. E é interessante que a carta de Tessalonicenses nos revela uma coisa sobre santificação. Nos revela que a santificação é um processo total. E o que isso quer dizer? Ele vai dizer aqui, corpo, alma e espírito. Não há só 1 centímetro da nossa vida, diria Abraham Kuyper, que o Senhor não clame, é meu. Todas as áreas da nossa vida pertencem ao Senhor. Se nós dizemos que Ele é nosso Senhor, todas as áreas da nossa vida pertencem ao Senhor. Então o que nós aprendemos sobre esse processo de santidade? Não dá para a gente viver uma vida de santidade de aparência. Por muitos anos a gente imaginou ou vivenciou santidade como uma forma só de vestir, uma forma de falar ou um comportamento no domingo à noite. O que Paulo está ensinando para os Tessalonicenses? Que santidade ela é integral. Ela é na forma como você olha para alguém, ela é na forma como você negocia com alguém, ela é na forma como você fala com alguém e de alguém. Ela é integral, ela envolve a forma como você trata o seu corpo, ela envolve a forma como você trata o outro, ela envolve a forma como você trata a sua comunidade, a forma como você trata a sua família. Ela não é apenas uma situação religiosa. Santidade é holístico, é algo prático, diário, vivenciado todo dia, em todo tempo. Paulo vai dizer, o Deus da paz vos santifique. O Deus de paz caminhe com você. Santidade também é um processo não apenas holístico, total, geral, global, mas, irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Mais do que nunca, isso aqui para mim hoje é verdade, e eu anseio por ver restaurado o momento que a gente vai estar nos reunindo, porque santidade é algo que é desenvolvido e vivido no ambiente da comunidade de Cristo. É na comunidade que a gente aprende a ser santo. É na comunidade cristã, é na igreja, é na comunidade cristã que a nossa vida de santidade é testada, é aprovada e é aperfeiçoada. Sabe por quê? É na comunidade cristã que nós levantamos o bastão de medir e dizemos, esse é o padrão. Porque na comunidade fora da igreja, lá fora, na sociedade, ou o que João vai chamar de os rudimentos do mundo, ou a mentalidade do mundo, né? Essa mentalidade do mundo, o padrão dela é muito baixo. O padrão de santidade hoje é aquilo que você quer e deseja, da forma como você quer e da forma como você vai fazer. Mas quando você faz parte de uma comunidade, quando você vive a vida em comunidade, ao entrar domingo à noite aqui, você vai olhar para o rosto do seu irmão e da sua irmã, e esse irmão e irmã, ele representa Jesus na vida de cada um de nós. Normalmente, pessoas que querem viver longe da comunidade têm dificuldade em prestar contas da sua vida. São pessoas que têm medo. E normalmente elas dizem assim, lá naquela, eu não vou na igreja porque lá é todo mundo hipócrita, porque eles são pecadores e estão lá adorando ao Senhor. Hipócritas seríamos se disséssemos que não éramos pecadores, irmãos. Mas é porque nós somos pecadores e nos reunimos e buscamos a Cristo Jesus
É por causa disso que nós estamos aqui hoje, para que ao olhar para o meu irmão, para que ver as vitórias do meu irmão, para que dentro da comunidade, quando chega aquele irmão que tinha um passado pregresso, e aí quando a gente começa a ver a transformação de Deus na vida dele, toda a comunidade é ministrada. Quando nós estamos e a gente vê a história de um casamento que é restaurado, ou uma vida que é restaurada, toda a comunidade celebra, toda a comunidade aprende, toda a comunidade é restaurada. Santidade é um processo a ser vivido em comunidade. Uma outra coisa que a gente aprendeu sobre santidade é que santidade é um processo de testemunho e serviço. Paulo vai dizer para os Tessalonicenses que o Deus da paz vos guarde em santidade, porque as pessoas ao seu redor estão te vendo. As pessoas ao seu redor sabem quem você é. A igreja, ela tem uma representatividade, quer ela queira ou não. Você representa, meu irmão, você que está aí, muito mais do que você pensa. Você representa também a igreja que você frequenta. Nós temos que entender isso. Nós representamos o nosso Deus. Então, o testemunho e serviço, ele é algo que anda de mão dada no processo da santidade. Ele nos convida a fazer negócios bem feitos, com justiça, para que as pessoas que negociam conosco sejam alcançadas em santidade, nesse negócio, e testemunho de Jesus. Ele nos convida a ter relações saudáveis, porque esse testemunho vai falar muito sobre Jesus. Também Paulo vai dizer que santidade é um viver prático. E os puritanos definiam dessa forma: toda a vida é sagrada, a totalidade da vida é sagrada, deve ser vivida e conduzida diante e para a glória de Deus. E isso gera um impulso prático. A forma como as pessoas vivem sua fé cristã não deveria ser apenas teórica, mas vivida. Um viver prático, santo, para a glória de Deus. O que ele está querendo dizer? Que santidade precisa ser um movimento que sai das nossas entranhas, que forma a nossa forma de entender e conceber a vida, que nos molda a nossa identidade segundo Cristo Jesus e que nos coloca em movimento, nos coloca em ação, nos faz caminhar. Santidade é algo que exige de nós luta. Paulo deixa bem claro que a salvação não depende de nós. Nenhum de nós contribui para a nossa salvação. Mas, irmãos, nós temos um movimento sinérgico, de sinergia, onde nós lutamos contra o pecado com o auxílio do Espírito Santo de Deus e vamos nos tornando santos. Eu me lembro logo no início da minha conversão, eu orava e pedia a Deus para tirar minha vontade de pecar. Não sei se você já fez isso, mas eu preciso confessar para você que eu já fiz. Senhor, eu gosto tanto desse hábito, tira minha vontade de pecar, Senhor. Tira, e parece que toda vez que eu pedia para tirar minha vontade de pecar, parece que o negócio aumentava. É igual orar com paciência, né? Fala, Senhor, me dá paciência. Aí Ele te põe em situações para você ter paciência, né? E aí o bicho pega. Senhor, me dá paciência. Aí toca o telefone, é minha esposa. Fala, oh Jesus, aleluia, né? Vamos lá. Me dá paciência, toca o telefone, é o chefe. E aí por diante. Olha o que Paulo vai falar em 2 Coríntios 7:1. Ele diz assim: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. É um movimento sinérgico. Ele não diz, então, amados, tendo essas promessas, Deus purificará em você. Purifiquemo-nos. Caminhe, dê passos. Você precisa se posicionar. Enquanto você não se posiciona na sua luta contra o pecado, ou como diz o escritor de Hebreus, enquanto você não vai até o sangue nessa luta, a resistência nisso aí, nós não conseguimos inclinar o nosso coração a deixar de fazer. Muitas vezes nós deixamos coisas aparentes, muito fáceis, mas as coisas profundas da alma é só através do Espírito e de posicionamento. Olha Efésios 4, do 22 ao 24, Paulo escreve assim:
no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo a imagem de Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele vai dizer, despojeis, a sua ação, deixe o velho homem, se vista, renove o seu espírito do entendimento, se revista do novo homem que foi criado por Deus. Há um processo dinâmico, sinérgico, que exige de nós posicionamento. Exige largar o mal, seguir o bem. Ele termina o verso 22 e diz assim, abstende-vos de toda forma de mal. Deixe de lado toda forma de mal e andemos no caminho do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se nós andamos em santidade, andamos com o Senhor, nós precisamos viver de forma consistente com essa natureza em Cristo Jesus. E eu quero deixar aqui, pelo menos, aplicar aqui pelo menos 3 princípios que eu vejo que Deus deixou para nós, à nossa disposição, para a gente crescer e desenvolver, 4 na verdade, para a gente crescer na nossa vida e desenvolver a nossa vida de santidade. Você vai ver que são princípios muito simples, princípios que a gente vem falando há muito tempo. Primeiro deles, quais recursos que Deus então colocou para você se desenvolver em santidade? O primeiro deles, renovação de mente pelo estudo da palavra. Romanos 12:2 vai falar isso para a gente. Portanto, irmãos, renovai a vossa mente. Deixa eu abrir lá. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de mente acontece pelo estudo da palavra e pela meditação na palavra. Só assim que acontece a renovação de mente. Irmãos, a receita é simples e eficaz e funciona. Se nós gastarmos tempo com a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus moldar a forma como nós pensamos, nós vamos começar a viver uma vida de santidade, porque nós vamos viver pelo preceito e padrão bíblico. Meditação na Bíblia não é você esvaziar a sua mente, não é você sentar e ficar pensando, não pensando nada, até esvaziar todos os seus pensamentos. É ao contrário, meditação na Bíblia é você encher a sua mente com as verdades bíblicas. E a palavra de Deus é a única fonte segura para esse processo. É a única fonte segura para essa caminhada. Quer viver em santidade? Você tem que viver de acordo com a palavra. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outra forma. Talvez nessa quarentena você não tenha recebido tanto, nunca tenha recebido tanto quanto agora, versículo bíblico, vídeo motivacional com mensagens bíblicas. Parece que todo mundo se lembrou que a Bíblia existe e que tem uma mensagem para você. Mas a gente percebe que isso passa, porque na hora que passa o aperto, some a palavra. Gente, a Bíblia não é um talismã, ela não é uma caixinha da sorte. A Bíblia, ela é aquilo que molda quem nós somos. Você precisa viver por ela. Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses, não desprezem as profecias. Era a forma de ensino na igreja. Nós temos hoje a palavra de Deus, está aqui, está tudo aqui para nós. Não desprezem a palavra, vivam por ela, vivam o que ela tem nos convidado a viver. A segundo recurso que Deus colocou para a gente, a participação na vida da igreja, na vida comunitária. Já comecei a falar e volto a dizer, a comunidade é um fator importante no desenvolvimento da nossa santidade. A comunidade nos desafia, nos impulsiona e nos testa. Sabe por quê? Na comunidade você coloca em prática o que você aprendeu na palavra. É na comunidade, meu irmão, que nós nos relacionamos com os diferentes. É na comunidade que nós nos relacionamos com aquela diversidade. É na comunidade que nós somos desafiados a sair de nós mesmos, que nós somos desafiados a agir de forma
de amor. É na comunidade que nós somos chamados a nos negar a si mesmos. Quantas e quantas relações acabam na comunidade porque as pessoas não sabem aceitar uma diferença de opinião. Está aí os últimos acontecimentos que não nos deixam mentir. Nós não sabemos nos posicionar, nós não sabemos lidar, e a gente prefere então fugir para não lidar com a coisa, e simplesmente vamos rompendo relacionamentos. E aí a gente tem uma santidade muito legal, eu aqui, ela lá, a comunidade lá, é uma santidade monástica. Nós nos retiramos para o monte, não temos assunto com ninguém, não conversamos com ninguém, então nós temos a ideia, a impressão que nós não estamos pecando. Mas é na comunidade que o melhor de mim é extraído e o pior de mim é consertado. Porque é na comunidade que eu volto e aprendo a perdoar. Lá no monte sozinho eu não vou conseguir perdoar. Lá no monte, irmão, não vai. Você só consegue perdoar olhando nos olhos. Lá no monte sozinho você não vai descobrir que você é egoísta, que gosta só da sua opinião, que não sabe conviver com a opinião de alguém. Lá no monte você não vai descobrir isso. Você vai descobrir convivendo com as pessoas. Você vai descobrir no dia a dia. Lá no monte você não vai aprender a voltar e reconhecer que você estava errado e pedir perdão. Mas na comunidade isso vai acontecer. E sabe o que vai acontecer quando a gente começar a viver esse ato disso aqui? Nós vamos começar a vivenciar os dons do Espírito, nos colocando, nos edificando, nos arrumando para servir um ao outro. Nos arrumando para servir a nossa comunidade. Culto e reunião online, irmãos, põe isso na cabeça de vocês. Nunca vão substituir o poder de estar juntos. Nunca. Você pode estar me ouvindo, você pode estar com saudade de mim, você pode estar sendo abençoado por essa palavra, mas há uma coisa que cura quando nós estamos juntos. Quando nós olhamos nos olhos, quando nós tocamos um no outro, quando nós olhamos e dizemos, eu estou aqui com você, meu irmão. Eu estou orando por você, meu irmão. Ou simplesmente bater nas costas e dizer, irmão, conta comigo. Culto online não substitui o poder de estar juntos. Eu sei que uma das tentações quando tudo isso acabar é a gente continuar em casa, é a gente continuar no conforto do nosso lar. Como diz um amigo, eu assisti o culto de pijama, né? A gente quer continuar nessa tranquilidade do lar, mas isso não substitui o poder curador da comunidade e o poder de incentivar a vida de santidade que a comunidade tem. Terceiro meio disponível para nós é a disciplina. A Bíblia diz que a disciplina é o meio do Senhor corrigir a nossa rota e nos corrigir a uma vida e nos conduzir a uma vida de santidade. O escritor de Hebreus vai dizer isso: o Senhor corrige a quem ama, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o Pai não corrige? Aprendemos como filho de Deus porque estamos debaixo da graça de Deus. Deus não nos corrige em ira, Ele nos corrige em amor, em disciplina. E toda disciplina parece no início ruim, mas ela produz em nós frutos dignos de arrependimento. E o final, e o último item que eu vejo que Deus deixou para nós e nos aperfeiçoar na nossa vida de santidade são as tribulações. Não são o que passamos, mas como passamos. Porque as tribulações vêm com o intuito de nos aperfeiçoar e nos conduzir a Cristo. Paulo nos convida a nos tornar participantes do sofrimento de Cristo. Paulo nos convida a olhar para a tribulação, a olhar para a luta, a olhar para o que vem pela frente com alegria, regozijar nas tribulações. Pedro vai dizer sobre isso, ele vai dizer, olha, a sua tribulação não é diferente de ninguém, a sua luta não é diferente de ninguém. Agora, ao redor do mundo, mais pessoas estão sofrendo assim como você está sofrendo, assim como eu estou sofrendo. Não é com o que passamos, mas é como passamos. Porque todas as coisas são expostas no momento da tribulação. No momento da tribulação a gente expõe a fé, expõe as nossas certezas, expõe aquilo que nos sustenta, expõe realmente se o nosso medo ou se a nossa teologia é Cristo somente ou é Cristo e mais alguma coisa. É no momento da tribulação que isso acontece. O Covid-19, meus irmãos, expôs a fragilidade de muita gente.
expôs a fragilidade da nossa fé, tirou o nosso sono, nos fez ter medo, nos fez ter medo da morte, nos fez ter medo do que vem pela frente, de passar necessidade, de passar dificuldade, nos fez criar circunstâncias e situações baseadas no medo e no temor. E muitas vezes nos fez olhar para Deus apenas como uma fonte de clamar, quase como um lugar para a gente pedir uma salvaguarda e um salvo-conduto, e não como o doador da vida, não como aquele que controla todas as coisas em suas mãos, não como aquele que conduz a história. Alguns de nós perdeu, no meio dessa crise, por algum momento, a certeza da soberania de Deus. É como se esse vírus tivesse pego Deus de surpresa. E Ele não pegou, meus irmãos. O Senhor reina, como diz uma irmã amiga minha. O Senhor continua guardando os seus. O Senhor continua conduzindo a história para aquele momento onde todo olho verá e toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. E ele vai dizer isso em Romanos, Paulo vai dizer isso em Romanos, ele vai dizer assim para a gente, não só em Romanos 5, do 1 ao 5, mas eu vou ler só o versículo 3, 4 e 5, que diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança, e a esperança não confunde, porque na esperança o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então é na tribulação que somos transformados, que somos conformados com Jesus. E qual é o alicerce então que Paulo coloca para os Tessalonicenses para crescer em santidade? Ele vai dizer o seguinte para eles, versículo 24: fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Fiel é o que vos chama. Então qual é o alicerce para a gente crescer, para a gente andar nesse processo? É o caráter de Deus. É quem Deus é quem nos chamou. Paulo lembra que nós somos chamados à salvação pelo próprio Senhor. Ele fez, Ele nos escolheu, Ele nos regenerou, Ele nos deu um santo chamamento, Ele nos trouxe para o Evangelho, Ele fez o Evangelho ter sentido para nós. A nossa resposta ao Evangelho, a minha e a sua, não foi emocional, pelo menos não deve ter sido. Não foi porque você ouviu uma música bonita, não foi porque o pregador pregou legal, não foi porque você foi compreendido por ideias e filosofias, não, foi porque o Espírito Santo de Deus chamou e disse: Adão, aqui na minha frente, chegou, não dá mais, eu quero você, venha Adão. E aí o Adão veio arrependido, caiu do cavalinho dele, cada um de nós caiu do nosso cavalo de alguma maneira. Então nós somos chamados por Ele, nós somos chamados, como Pedro fala, para uma viva esperança, nós somos regenerados pela obra de Jesus. Por quê? Porque Ele é fiel, irmãos. Então no meio de tudo isso, Paulo está dizendo, no meio do desenvolvimento da sua vida de santidade, no seu caminho até que Cristo venha, lembre-se, Ele é fiel, é sobre o caráter de Deus. Não é sobre a minha palavra, do Gustavo, sobre a palavra do Cassandro, ou sobre a palavra do Ricardo, ou sobre a palavra da Donice que está me ouvindo. Nós estamos ouvindo aqui, nós somos chamados sobre a palavra daquele que é fiel e não mente. Aquele que era, que é e que há de ser. Aquele Deus que estava lá com o Pai, Jesus, quando Ele disse: haja luz, Ele foi a palavra que tudo formou. Ele é o Logos de Deus, Ele é a verdade viva, encarnada, que viveu de forma digna e santa, morreu de forma pura e nos chamou para uma santa vocação e nos regenerou. É sobre Ele que Paulo está dizendo. Fiel é o que vos chama. Irmão, você está me ouvindo aí? Fiel é aquele que te chamou. Fiel é aquele que despertou o teu coração com o Espírito Santo. Fiel é Ele. E Ele não vai roer a corda. Ele não vai deixar passar. Ele é fiel. Hebreus 10, 23 diz assim para a gente: guardemos firme a confissão da esperança,
sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. É sobre o caráter de Deus que construímos tudo isso. É sobre a pessoa de Jesus. Meu irmão, você está aí amedrontado? Você está aí passando esse momento de tribulação? Você está preocupado com o futuro? Está preocupado com o emprego? Está preocupado com a economia, com a saúde? Está preocupado com alguma coisa? Esse momento te atingiu e você está aí sem saber como lidar. Lembra, é sobre o caráter de Deus. Ele é fiel. Ainda que enfrentemos lutas e tribulações, Ele permanece fiel. E Ele está nos conduzindo para sermos feitos à imagem e semelhança do Seu Filho. E Paulo fala: Ele fará. E Paulo lembra então que existe uma contínua operação na vida do crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa até o final. Irmãos, nós crentes continuaremos de pé até o fim, não porque nós conseguimos, mas porque Ele nos preserva. A nossa perseverança só é possível porque Paulo está dizendo aqui: Ele o fará. É sobre o que Deus fará. Calvino, e aqui eu quero caminhar para o encerramento, Calvino diz assim, abre aspas: Deus começa essa obra em nós, despertando o amor no nosso coração, o desejo e o zelo pela justiça, ou para que falemos mais adequadamente, inclinando-nos à justiça e dirigindo o coração. Contudo, consuma essa obra, firmando-nos na perseverança. Nada pode separar os eleitos do amor de Deus. Não é isso que o Romanos 8 vai dizer? Que nada vai nos separar do amor do Senhor. Por quê? Porque nós temos em nós mesmos condição disso? Não, porque Ele nos chamou e Ele o fará. Então, meus irmãos, eu quero te dar pelo menos 3 dicas para a gente encerrar. A primeira: viver digno e santo é um dever e um objetivo de ser perseguido por todo cristão. É isso que nós vimos nas nossas reflexões de Tessalonicenses. Viver dignamente e em santidade é algo que a gente precisa perseguir. Uma outra conclusão que nós chegamos ao final dessa carta é que o Espírito Santo de Deus está atuando em nós a partir do momento que nós confessamos a Cristo Jesus como nosso Senhor. E Ele está atuando em nós para nos transformar. E a nossa caminhada com Cristo precisa envolver transformação. Santificação é um processo que vai durar do dia que você se converteu ao dia que você partir, porém ele é um processo que precisa ser contínuo e progressivo. Então, se você hoje está estagnado e tem algum pecado que você ainda tem estimação, se tem algo na sua vida que você ainda não conseguiu abandonar, quem sabe é hora de você ir para o seu quarto hoje à noite, se colocar de joelho e dizer: Senhor, eu preciso deixar isso, eu quero caminhar. Nós precisamos caminhar em direção ao que o Senhor nos chama para viver. E uma terceira coisa que eu creio que nós aprendemos com a carta de Tessalonicenses: o Senhor voltará. A volta do Senhor é certa, é concreta, não é uma ideia filosófica. O Senhor voltará. A parousia é uma realidade, a parousia é uma verdade. Ele virá e Ele nos conservará até lá. Nada vai nos tirar das suas mãos. Não é Covid, meu irmão, não é crise, não é nada. Ele irá nos conservar firmes para a sua glória, porque Ele é fiel e Ele não mente. Amém?